Bom dia, nosso querido internauta. Estamos mais uma vez neste lugar para poder estudar a palavra do Senhor. Estamos no santo dia, o dia do Senhor, o sábado, o sétimo dia da semana. Queremos estudar a palavra do Senhor consigo. De onde estiver, queremos pedir que incline o seu rosto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos neste momento que o Senhor nos dá para podermos estudar a sua palavra. Derrama o Espírito Santo para que nos dê conhecimento e dê conhecimento a todos que vão nos acompanhar e abençoe a cada um de nós e a todos os nossos internautas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, pedimos perdão por duas lições que nós não conseguimos apresentar, não conseguimos estar cá para estudar a palavra do Senhor por razões alheias da nossa parte. Estamos na lição número 7, aos mais pequeninos irmãos. A lição desta semana guiou-se no verso 34 de Mateus, capítulo 25, que diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esta é a palavra do Senhor. Vou para si, querida irmã Rassaina, os mais pequeninos irmãos, quais são? Desde já, desejar um feliz sábado, um bom dia a todos que estão aí a nos assistir e nos acompanhar agora, dizer que Deus possa te abençoar e dizer que a lição desta semana é uma lição riquíssima, onde vamos procurar saber quem são esses pequeninos irmãos. Na lição do sábado, nós podemos perceber que no ministério de Jesus, ele usou muito o termo meus pequeninos irmãos. E na lição do sábado, nós podemos perceber que esses pequeninos irmãos são as pessoas necessitadas, os órfãos, as viúvas, então todas as pessoas que precisam de uma certa ajuda, de um certo apoio. Pode ser uma pessoa que foi abandonada pelo seu marido. Então, essas pessoas aqui são os nossos pequeninos irmãos, porque eles carecem de uma certa ajuda, né? Muito obrigado, irmã Rassaina, pelo comentário. Vou para si, querido irmão Osvaldo, para a lição de domingo, Vida e Ministério de Jesus. Sabemos que Jesus Cristo esteve aqui na Terra e ele fez grandes milagres. Pode nos dizer aqui um pouco do seu ministério aqui na Terra? Primeiro, desejar um feliz sábado a todos os irmãos em Cristo Jesus e convidá-los a mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Aqui, quando se fala da vida e ministério de Jesus Cristo, importa lembrar que ele se tornou um de nós. Ele foi um enviado do Pai para que viesse cá morrer por nós, de modo a que pudesse nos salvar do pecado. Agora, ao longo de todo esse processo, ele quando veio aqui, ele não foi reconhecido. De acordo aqui com o autor diz, a maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. Mas essa não era a missão dele, tanto é que na Bíblia tem algumas passagens que ele diz que não veio para trazer a paz, mas sim para trazer a espada. Portanto, houve esse mau entendimento das profecias do Isaías 53. Agora, importa aqui ainda dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso de acordo com Tiago 1:27. Então, ele nos mostra que a preocupação de Jesus Cristo, ele veio aqui para cuidar dos pobres e para poder salvar as pessoas também. Tanto é que uma de suas maiores preocupações era de cuidar dos pobres, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, essa é que era a sua vida e seu ministério.
Muito obrigado, irmão Osvaldo. Querido nosso internauta, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, nos versos 16 e 19. Essa faz parte da lição de domingo, vida e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Também compare com o livro de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Também vá no mesmo livro, no capítulo no livro de Lucas, capítulo 7, 19 a 23. Ali, o querido internauta vai acompanhar o ministério, um pouco do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, como o irmão Osvaldo estava a dizer, ele veio libertar os cativos. Ele veio para libertar a nós todos do jugo, do pecado, do matope em que nós estávamos mergulhados. Estamos a caminhar. Irmã Rassaina, vamos para a lição da segunda-feira. Provisão de Deus para os pobres. Qual foi a provisão de Deus para os pobres, os necessitados? Primeiro de dizer que a lição do domingo e da segunda-feira se complementam, porque na lição de domingo, só para acrescentar, tem aqui uma passagem que diz o seguinte, que no tempo que Jesus Cristo veio ao mundo, as pessoas achavam que a pobreza era uma maldição, que a pobreza era consequência de alguma coisa errada que a pessoa fez. Então, para mostrar que isso não é verdade, na lição da segunda-feira, que é a provisão de Deus para os pobres, podemos ver em Êxodo 23, 10, 11, que Deus, já no início da criação, bem lá no início, Ele já deu certas leis para que as pessoas cultivassem a terra durante alguns anos e tivessem um ano de descanso para que todo necessitado pudesse colher de todas as coisas que os ricos possuíam. Por exemplo, sempre que eles faziam uma colheita, tudo que caísse no chão, eles não deviam recolher, deveriam deixar para que os pobres pudessem passar por lá e recolher. Vimos a história da Ruth. Também ela teve essa bênção, porque ela era pobre quando voltou com a sua sogra. Mas como Deus já havia ordenado com que todos os que possuem riquezas pudessem colher e deixar para que os pobres passassem e recolhessem também. Então ela foi, beneficiada por isso. Então podemos ver que Deus já dá isso, para essa ordem de ajudar os necessitados. Isso já temos desde lá no início. Então podemos ver que Deus se importa com as pessoas que passam por necessidade e são pobres. Então nós também devemos seguir e fazer seguir o que Ele manda neste caso. Muito obrigado, irmã Rassaina. Querido internauta, abra a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 23, nos versos 22, e Deuteronômio, capítulo 15, versos 11. Ali vai perceber um pouco daquilo que nós devemos fazer, do cuidado que nós devemos ter com os necessitados, neste caso com os pobres, as viúvas. Mas volto para si, irmã Rassaina. Essas pessoas estão aonde? Dentro da igreja ou fora da igreja? As pessoas necessitadas nesse caso. As pessoas necessitadas estão em todo lugar. Não importa se está dentro da igreja ou se está fora. Porque vem cá, bem no início, vem que diz o seguinte: os escritores da Bíblia incluíam muitas das prescrições de Deus em favor dos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Então,
estrangeiros, podemos pegar estrangeiro como todas as pessoas que não eram israelitas, mas decidiam adotar ou viver como o povo de Israel vivia. Então, nós não podemos dizer que só podemos ajudar a pessoas que são membros da nossa igreja ou da nossa religião, mas ajudar a todas as pessoas que são necessitadas, não se importando com, porque aquele ali é de religião X, então porque as pessoas da religião dele não o ajudam. Mas podemos perceber que Deus diz que não podemos fazer distinção das pessoas, devemos ajudar todos porque todos somos filhos de Deus. Muito obrigado. Querido internauta, nós queremos te lembrar, você que está cá em Moçambique, principalmente na cidade de Maputo e província de Maputo, estamos a ser fustigados pelas tempestades, chuvas. A chuva que caiu durante esta semana e a semana passada desabrigou milhares de pessoas e muitas pessoas estão sem abrigo e várias organizações estão a pedir apoio para dar a essas pessoas. Querido internauta, vamos ajudar essas pessoas. Esse é o ministério que também Jesus nos chama a fazer. Irmão Osvaldo, vou para si para falarmos da lição da terça-feira, o jovem rico. O rico, esse jovem, o que ele fez? Será que ele ganhou a vida? Estou a falar da vida eterna. Será que ele fará parte da vida eterna? Uma vez ele teve aquele diálogo com o nosso mestre, Jesus Cristo. Bem, no que diz respeito ao jovem rico, importa aqui lembrar que nós não somos salvos por obedecer os mandamentos de Deus, mas obedecemos aos mandamentos porque fomos salvos. Agora, indo para a questão do jovem rico, está-se a falar aqui de um jovem que era rico e, embora ele tivesse crescido na igreja, conhecendo todos os mandamentos de Deus, ele sentia um vazio. Havia um grande vazio dentro de si, tanto que ele teve a necessidade de aprender sobre a vida eterna. Importa antes ainda dizer aqui que aquelas riquezas, ele olhava para as riquezas como o centro de adoração. As suas riquezas, elas eram como se fossem um Deus para ele, e por isso existia um vazio no seu interior. Ele olhava em primeiro lugar para as riquezas e não para Deus. E quando ele procura ao Mestre Jesus Cristo, procurando saber o que é que seria necessário que ele fizesse para que entrasse na vida coisa eterna, Jesus Cristo viu o seu coração, viu de que ele estava apegado à riqueza, às coisas da terra, à matéria, e por conta disso ele disse para que ele guardasse os 10 mandamentos. Uma vez que ele já vinha guardando os 10 mandamentos, conhecia a todos, tanto é que ele cresceu na igreja, tudo mais, mas ele guardava os mandamentos, mas mesmo assim havia um vazio ainda. E ele mudou de cara, ficou muito triste quando Jesus Cristo disse ele, eu guardo os 10 mandamentos desde a minha mocidade. Então foi quando Jesus disse para que ele vendesse as suas riquezas e distribuísse o valor aos pobres. E daí ele sentiu-se muito triste. Por quê? Porque o seu coração estava nas riquezas ao invés do bom mestre. E isso nos ensina que nós temos que cumprir com aquele versículo de Mateus 6,33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. Portanto, Deus sempre deve estar em primeiríssimo lugar nas nossas vidas. O contrário do Zaqueu, o que vamos ver na parte da quarta-feira. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Queremos agradecer aos nossos internautas
a irmã, não sei se é uma irmã, mas prefiro dizer um irmão, Socorro Inácio, está conosco. Ele mandou uma mensagem a dizer feliz sábado. Queremos também agradecer assim o irmão Naftal Alfredo, a irmã Anárcia Machaeye. Também queremos agradecer assim Cacá William, que está nos a acompanhar, o Isaac também está nos a acompanhar, o irmão Lourenço. Agradecemos a todos que estão nos a acompanhar. Aqui temos uma questão do irmão Naftal. Vou para si, querido irmão Osvaldo. O irmão Naftal diz assim: saudações, queridos irmãos. Eu quero mesmo começar colocando uma questão que encontrei ao longo da lição. Acho que Êxodo 23, Provérbios 28 e 29 e Salmos 82 falam dos cuidados das viúvas, órfãos e os necessitados. A questão é, por que não se menciona os viúvos também? Não se fala dos viúvos, por quê? Essa é a questão do irmão Alfredo Naftal. Bem, eu penso porque não temos uma base bíblica, tanto é que o irmão Naftal pergunta por que é que não se fala dos viúvos. É que, no meu entendimento, as viúvas, muitas das vezes, elas, quando perdem os seus maridos, as suas famílias, elas são muito frágeis, ao passo que os homens, nesse caso, os viúvos, eles podem arranjar um emprego, trabalhar, arranjar alguma outra coisa fazer. Portanto, eu aqui poderia recorrer ao Deuteronômio 29 para responder a essa questão. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Irmã Rassaina, nós estamos a caminhar para o final desta lição. Vamos para a lição da quarta-feira, Zaqueu. Peço para comparar um pouco a lição da quarta-feira e da terça-feira. Da terça-feira fala do jovem rico, mas da quarta fala do Zaqueu. Qual a diferença entre os dois? Lembre-se que todos eram ricos. São lições, né, bem incríveis, que falam de duas pessoas distintas que possuíam de grande riqueza. Podemos ver na história do jovem rico que ele é uma pessoa que já cresceu sabendo das leis de Deus. Ele já cresceu a cumprir todas as leis de Deus, mas ele tinha um problema: ele não conseguia se desapegar do seu dinheiro. Então vemos aqui a história de um judeu, né, Zaqueu. Não vem que Zaqueu ele cresceu seguindo as leis de Deus ou o quê? Mas a Bíblia nos fala que Zaqueu trabalhava como um cobrador para os romanos. E por ele ser um cobrador, ele aumentou muito as taxas e ele enriqueceu com isso. Então Zaqueu era uma pessoa que era extremamente odiada onde ele vivia, porque eles já sabiam que ele roubava muito para eles. Então podemos ver que num certo momento Jesus teve que passar por onde Zaqueu vivia. Então Zaqueu, como jovem rico, ele seguiu para poder se encontrar com Jesus Cristo. Zaqueu, como jovem rico, ele queria herdar o reino dos céus. Então Zaqueu se esforçou para poder se encontrar com Jesus. E quando Zaqueu se encontrou com Jesus, quando ele se converteu, naquele dia em casa dele, ele disse o seguinte a Jesus: eu vou doar metade de todos os meus bens. A lição fala que por que Jesus não disse a mesma coisa que disse ao jovem rico? Porque não disse para Zaqueu deve todos os seus bens, todos, e doe aos pobres. A diferença que nos foi mostrada aqui é que o jovem rico não queria se desapegar do seu dinheiro e foi o próprio Jesus que disse: venda tudo e me segue. Mas Zaqueu, ele foi comovido de tamanha, é inexplicável. Ele se converteu, ele só disse:
eu vou levar metade dos meus bens e vou vender. Porque ele reconheceu que ele fazia algo de errado e de uma certa forma ele queria se redimir porque ele fazia. Então podemos ver uma pessoa que tinha um Deus que ele adorava, que era o dinheiro, ele não podia deixar. Podemos ver um Zaqueu, que era uma pessoa que tinha bens, mas ele conseguia se desapegar daquilo. Então aquele não era um Deus, não era, o dinheiro dele não era algo que ele adorava. Então podemos ver que ele conseguiu se converter e a conversão transforma as pessoas. Muito obrigado, irmã Rassaina. Querido internauta, abra sua Bíblia onde estiver, no livro de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Vai encontrar a história registrada nesta passagem bíblica, a história de Zaqueu, o homem de pequena estatura que se converteu ao nosso Mestre Jesus Cristo e deu tudo. A Bíblia diz que deu a maior parte dos seus bens aos pobres e aqueles que ele, porventura, havia levado. Irmão Osvaldo, nós estamos a caminhar para o fim. Quinta-feira, considere Jó. Jó, o homem íntegro, segundo a Bíblia. Aliás, foi a própria Bíblia que diz que está lá meu servo Jó, o homem íntegro, o homem reto diante de mim. Considere um pouco o Jó, o que aconteceu e qual é a lição que nós temos que tirar nesta passagem bíblica. Bem, quando se fala de Jó, está-se a falar de um homem muito raro, de um bom exemplo a seguir. Por exemplo, aqui, o próprio Deus, ele considerava a Jó como um homem íntegro e reto. E naquela época, nenhum outro homem se achou que se pudesse igualar a ele. Ele sofreu e passou por diversas aflições, muitas doenças, e Satanás entrou na sua esposa, usou a sua esposa para que ela pudesse dizer a Jó para que ele amaldiçoasse a Deus e depois morrer. Mas se nós formos a ver, Jó, ele permaneceu firme. Ele não deu ouvidos àquelas palavras de sua mulher. E ele era um homem muito rico, bastante rico, e naquela altura nós sabemos que as riquezas eram baseadas em muitos animais, por aí fora, ouro e prata. No entanto que ele era muito rico e, de acordo com o autor, diz que ele era um indivíduo proativo, ele ajudava a muitos pobres, ele não esperava que os pobres fossem a ele. Ele fazia questão de descobrir, pesquisar quem estava a passar por certas necessidades e ele procurava resolver as questões, as necessidades dos pobres, das viúvas e dos necessitados. E o autor aqui, por último, diz: esse é um nível de gestão de dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além da prática de muitos dos filhos de Deus hoje. É uma verdade. Hoje nós, infelizmente, não estamos a seguir o exemplo de Jó. Deveríamos seguir este exemplo. Obrigado. Muito obrigado, querido Osvaldo. Queridos nossos internautas, aqueles que nos acompanham e aqueles que irão nos acompanhar, queremos agradecer por nos acompanhar, por estudar conosco a lição da Escola Sabatina do dia de hoje. Queremos te convidar, querido internauta, a suprir as necessidades daqueles que precisam. Diz assim uma passagem muito importante. Atente a esta passagem. Ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis. Está convidando a companhia de seres celestiais na sua casa. Portanto, querido nosso internauta, ajude os necessitados. Ajude aquelas pessoas que precisam. Procure dentro da sua igreja, onde congrega. Ajude os pequeninos irmãos de Cristo. Esta é a vontade do nosso Mestre. Querido, onde estiver, começamos com uma oração, vamos terminar com uma oração. Convido a irmã Rassaina para fechar com uma oração. Vamos orar?
Maravilhoso és tu, Senhor, que nos altos céus habita. Obrigada, Pai, por essa linda mensagem. Que cada um de nós que recebeu possa se converter e que possamos ajudar a todos os necessitados, seja na nossa zona, seja na igreja, não importa, Senhor. Sabemos que a situação de Boane, muitos estão a precisar de ajuda, Pai. Que cada um de nós possamos se mexer e possamos ajudar essas pessoas. Esteja conosco, nos abençoe por Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Feliz sábado.